Agô Exu! Olá, salve, salve! Mãe Flávia Pinto aqui em mais um programa do nosso Mãe Flávia Pod, nosso podcast que tem o compromisso de informar e, portanto, desconstruir o preconceito contra as religiões afro-brasileiras a partir do conhecimento. E esse programa de hoje, ele está imperdível e eu tenho certeza que são questões relacionadas ao carnaval que muitos e muitas de vocês já se perguntaram, já se questionaram, ou até mesmo passou um carnaval e depois ficou mal, ficou péssimo, ou alguns meses depois do carnaval tudo piorou na sua vida, e entender qual é a energia espiritual que circula, né, pelo nosso corpo durante o carnaval, como é que as religiões afro veem o carnaval, faz alguma interferência com a prática mediúnica, para o seu bem-estar psíquico, ou seja, pensar um pouquinho o carnaval para além da diversão, né, e da sua importância cultural que tem em terras brasílias, ou seja, para nós brasileiros que somos extremamente carnavalescos. Então, já vai curtindo, já vai comentando, já deixa suas perguntinhas aqui, porque se de repente no programa a gente não der conta de responder tudo em apenas uma hora, quem sabe a gente desdobra num outro programa. E aqui comigo, no estúdio, minha filha Júlia. Olá, benção, mãe. Deus abençoe. Para que a gente possa, então, fazer um apanhado, né, das perguntas que vocês nos enviam através de um convidado, de uma convidada que a gente costuma ter aqui, para poder enriquecer. Então, é carnaval, eu sei que talvez você não vai estar assistindo esse podcast hoje no momento da transmissão, 7 horas da manhã de uma terça-feira, mas ainda que você assista depois, vale a dica para o carnaval do ano que vem. Ou dá tempo, talvez, ainda de você fazer alguma coisa que possa favorecer para que o teu carnaval seja mais ainda intenso e dignificante, né? Ou seja, para que você brinque o carnaval e não o carnaval brinque com você. São duas questões super diferentes. Então, fica com a gente até o final e já faz um comentário, já salva nossas postagens no Instagram, tá, gente? Porque isso é muito importante para ajudar no engajamento e fazer com que esse programa chegue até mais pessoas. Bom, eu vou trazer aqui perguntas, né, das pessoas, dos seguidores, dos ouvintes, mas particularmente é um assunto que me interessa, porque eu acho que todo brasileiro, todo carioca adora o carnaval, mas é importante a gente, nós religiosos, estarmos antenados, né, até onde vai, até onde a gente deve ir, até onde a gente não deve ir. Até onde é crendice, né? Até Exatamente. Onde é preconceito, né, minha filha? Então, a primeira pergunta que eu faço é: como a espiritualidade vê o carnaval? Bom, importante a gente lembrar, né, minha filha, como nós já explicamos em alguns outros programas, existe no Brasil uma cultura cristã, que vem muito desse calendário e dessas festas judaico-cristã. Então, o carnaval, ele é um período, né, após a morte e ressurreição de Cristo, passado, né, os 40 dias, a famosa quaresma, né, e uma celebração através de festividades. No Brasil, isso um pouco foi aculturado com as práticas de vários povos que aqui chegaram e que tinham a tradição de pular, de comemorar, de festejar. Então, culturalmente, bem resumidamente, a gente entende que é uma festividade popular e que está um pouco mais ligada ao calendário judaico-cristão, ou seja, mais católico. Para nós, povos iorubás, né, é importante pensar que as religiões afro-brasileiras, elas vêm de diferentes lugares e etnias, como a gente já cansou de explicar aqui. Dos bantos, dos jejes, dos fões, dos efões, e também, né, de Quetu, né, da Iorubolândia. Então, como o meu estudo fica um pouco mais concentrado na Iorubolândia, que é a raiz do Queto no Brasil, a gente vai falar um pouquinho mais desses povos. Dentro da nossa mitologia de orixá, não existe exatamente o carnaval, existe o Lorogum. O que é o Lorogum? É um período onde os nossos orixás guerreiros vão à guerra, né? Lutar pelo seu povo. Então vai Oxóssi, vai Ogum, vai Xangô, vai Exu, vai Oiá, vão guerrear pela paz do seu povo. Foi um período de grande tensão nesse momento de disputas por terra, né? Lembrando que as brigas antigamente, porque quando se fala, sempre brigaram, sempre houve guerra, sempre houve escravização, mas eram por outras causas.
era por posse de terra. E por que queriam a terra um do outro? Porque aquela terra estava mais perto do rio, então ela tinha uma fertilidade melhor, porque ela tinha um solo melhor. Então era, na verdade, uma guerra por sobrevivência, né? Hoje não, hoje é por interesses capitalistas, né, comerciais. Então havia um grande perigo, né, para esses povos, então eles colocaram todos os grandes guerreiros para defender a comunidade. Então, veja bem, um povo que está desprotegido dos seus principais guerreiros, ele está numa situação de vulnerabilidade, de insegurança. Então, foi trazido um verso de Ifá, né, pelo Babalaô, que todo o povo ficasse quieto. E esse período durou aproximadamente 40 dias. E quando os orixás voltaram vitoriosos, houve festas de vários dias. Alguns dizem que 4 dias, outros 7 dias. Por que 4 dias? Porque o calendário iorubá são 4 dias, não são 7 dias, né? E aí, por Exu-cidência, orixá-cidência, a gente comemora o carnaval no Brasil com 4 dias, né? E eles voltaram também numa sexta-feira, né? Então, isso é muito curioso, é muito interessante. É importante lembrar que esse Itã, ele é um Itã pouco registrado, alguns confirmam, outros não, tá? É importante lembrar que nem todos os Itãs foram traduzidos. Não é correto dizer que não foram escritos. Escritos foram. Nós temos vocabulário, nós temos alfabeto, sim. Mas esse alfabeto, ele não foi reconhecido pelos invasores e dominadores, portanto, nada de colonizadores românticos. Eles disseram que nós não sabemos ler e escrever, mas nós tínhamos escrita, sim. Eles é que não reconheciam essas escritas. Tanto que os cálculos para você achar o Odu de Fá, os Itãs, os refrões, tudo isso era codificado, né, pelos babalaus, pelos babalaús e pelas Yanifás, enfim. Então, esse mito é o que a gente chegou mais próximo do que a representação do carnaval. Então, como é que fica pra gente? Se os nossos principais guerreiros estão defendendo o nosso povo, nós vamos nos recolher, ficar quieto. É esse período de 40 dias, né? Evitar alguns excessos e tal. E realmente, energeticamente, é um período bem denso. E depois vem o festejo. E vem o festejo o quê? Dos guerreiros vitoriosos, sim, mas vitoriosos e cansados. Então, ninguém que está cansado e entra numa festividade vai estar 100% atento, né, aos perigos. Então, você tem que entender que você vai festejar junto com os seus deuses, junto com os seus mitos. E que, portanto, a guarda, naquele momento, ela está atenuada. Ela não está tão segura, né? É como se fosse assim, uma cerca elétrica e houve uma queda de luz. E aí a luz até voltou, mas ela deu um probleminha. Então não é que o orixá vai falhar, embora os nossos deuses não são perfeitos, a gente não fala de perfeição. Isso não existe pra gente. Mas vai haver falha, até porque os deuses, nossos deuses, né, nossos orixás, eles foram formas humanas, a gente acredita nisso. Então, eles tinham a carne, então tinham o desejo de descansar, tinham o desejo de se alimentar no pós-guerra, tinham o desejo de dormir, tinham o desejo de alimentar o corpo através da sexualidade, da prática sexual. Então, é normal que festejassem após um longo período. Mãe, assim, qual o efeito, né, energético e espiritual no médium, nesse período de carnaval? Então, muito importante essa pergunta, porque se a gente entende que há uma atmosfera de festa e de baixa guarda, de menor guarda, menor proteção, o médium, principalmente o médium que está em desenvolvimento, o médium iniciante, ou no caso do candomblé, né, o médium Iaô, tanto é que o Iaô nem pode brincar carnaval, na verdade, inclusive alguns Iaôs não somente não podem brincar o carnaval no primeiro ano, inclusive muitos são convidados a passar o período do carnaval dentro do terreiro, justamente porque ele está muito novo de santo, então para proteger aquele neófito, né? Aquela pessoa que acabou de renascer para o santo, para o orixá. E na Umbanda também é comum alguns terreiros fazerem retiro espiritual ou passarem dentro do terreiro, e algumas pessoas vão juntas todas para o mesmo local, né? Porque aí você vai beber, vai brincar, mas é um pouco mais recluso para dar menos trabalho para Exu.
né? O que significa isso? Significa que o médium que está em desenvolvimento, ele está mais vulnerável à atração magnética de forças negativas. Então, ele pode realmente capturar uma energia mais densa que está no planeta naquele momento. É claro que é importante, Júlia, a gente fazer sempre um recorte geográfico. Nós estamos no Brasil, né? Inclusive, muitos dos nossos ouvintes não estão no Brasil. E o que significa carnaval para o Brasil? É a maior festa popular do mundo. Ocorre aqui em Terras Brasílias, né? E a segunda maior festa popular do mundo também acontece no Brasil. Não é o carnaval, mas é a festa do Boi Bumbá, na Amazônia, né? Onde a gente tem, inclusive, o Garantido e o Caprichoso, uma festa riquíssima, belíssima, que traz bastante dessa cultura amazônica, da cultura dos povos indígenas, e é uma festividade incrível que reúne milhares e milhares de pessoas também. Interessante a gente saber que as duas maiores festas populares, né? Porque a gente tem recorte social, recorte de étnicos, sim, são sediadas no Brasil. Exato. E o que é legal pensar, Júlia? Uma tem um caráter mais afro, né? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E a outra indígena. Então, veja bem, as duas maiores festas populares do mundo ocorrem aqui, né? E aí a gente ainda tem, é importante pontuar, a gente tem o Réveillon, né, que é uma festa muito grande, mas não é uma festa que acontece vários dias, igual é a festa do Boi Bumbá, igual é a festa do Carnaval aqui. E a gente também tem, para organizar a informação, para não ter ciúme aqui com as regionalidades, tá, gente? Eu quero dizer que eu sou total brasileira, eu amo todo mundo, norte, nordeste, tá? Eu não sou uma pessoa arraigada só a minha cultura do Rio de Janeiro, mas é bom lembrar também que tanto o Recife quanto Salvador, o Carnaval do Recife, né, o Galo, e o Carnaval de Salvador, o Circuito Barrondina, também estão entre as maiores festas populares do mundo, sim, tá? É porque tem um ciúmezinho do pessoal da Bahia, do pessoal do Rio, para dizer que lá é a maior festa popular. É o maior carnaval, e de Recife também com Galo. Exatamente, exatamente. Mas, assim, o que os órgãos competentes informam é que continua sendo, né, o Rio de Janeiro a maior festa popular. E, por favor, vem, pessoal da Bahia, não cria que zila comigo não, tá? Eu amo a Bahia, tá? Eu tenho até um filho baiano, inclusive, tá? Eu pari aí em Salvador, tá? Então, por favor, meu filho vem do Doron ali, eu tô totalmente conectada, passo vários carnavais em Salvador, eu inclusive amo e adoro, mas existe essa dimensão, né, gigantesca, que eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo não sabem, né? E aí, voltando aqui para o nosso assunto, que é a parte espiritual, né? Sendo a maior festa popular do mundo, existem milhares de pessoas comemorando, vibrando, né? Pulando essa festa. E o que acontece no carnaval sem a menor hipocrisia? As pessoas estão mais à vontade, vão beber, vão namorar, vão sensualizar mais, vão usar roupas mais leves. Os homens vão se travestir de mulheres, as mulheres vão se travestir de homens ou não, né? Há mulheres que vão se vestir de mulheres, pronto, e tá ótimo, eu acho, inclusive, maravilhoso, né? E vai ter uma liberdade maior, né? Mas não tem como a gente fingir, Júlia, que não vai haver uma liberdade que ela pode ir para um campo da libertinagem também. E ela vai mudar o estado psíquico de muitas pessoas que, além do álcool, podem estar usando outras substâncias e a gente sabe disso. Não adianta a gente fingir que não sabe, né? Hoje eu sou uma mulher que nem sempre brinco o carnaval, mas eu já brinquei muito carnaval, já beijei muito na boca, horrores, naquele pote chique. Maravilhoso, zero problema com isso. Aquela apoteose, já desfilei, já fui passista, zero problema. A questão é a consciência que a gente vai ganhando depois de um tempo. Então, as pessoas estão, às vezes, com muitas drogas na cabeça. Um excesso de álcool. Tem gente que passa os 4 dias do carnaval bebendo. Tem gente que sexualmente abre uma guarda, que às vezes passa um ano inteiro com certos critérios e no carnaval vai abrir essa guarda. Tanto que o Brasil registra, né, e principalmente as grandes cidades, o maior número de nascimentos quase sempre 9 meses depois do carnaval. Em novembro, né? Uhum.
Né? Começa em setembro e vai até novembro e dezembro, porque muitas crianças nascem de 7 meses. O Brasil também tem um alto índice, infelizmente, né, de crianças nascidas antes prematuras, né? Então, ali a gente sabe que realmente acontece isso, ou seja, crianças feitas no carnaval, né? E feita por homens e mulheres, tá, gente? Antes que comecem aqui a querer machializar, patriarcalizar a nossa conversa, né? Porque nós somos duas mulheres aqui, mulheristas, feministas. A mulher não faz sexo nem filho sozinha, ela faz com alguém. Então, esse homem que brincou o carnaval também fez esse filho, ele é totalmente responsável espiritualmente, pode não ser judicialmente, moralmente, culturalmente, mas espiritualmente ele também vai responder por ter gerado uma vida sem o planejamento e a responsabilidade devida, né? Bom, então esse efeito da brincadeira, da festa, das plumas e paetês gera uma densidade. Então, existe os quiumbas, os agés, os eguns solitários, que egum não quer dizer espírito negativo, egum é o seu ancestral, um espírito que morreu. Qualquer espírito morto é egum. Mas, para os povos iorubás, aqueles que tiveram bom caráter vão renascer. E os que não tiveram, não vão. Então, eles vão ficar vagando se não for dado direcionamento, né? E esses espíritos, eles realmente são vampirizadores. Eles se alimentam da energia humana. Então, como eles estão presos na atmosfera terrena, eles sentem sede, eles sentem fome, eles sentem vontade de fumar, se eles eram fumantes, eles sentem vontade de beber bebida alcoólica, se eles eram apreciadores de bebidas alcoólicas. É importante lembrar que muitos eram viciados mesmo, né? E aqueles espíritos também que morreram usuários de drogas. Então, eles vão querer usar. E no carnaval, como é sabido que houve uma baixa guarda, ou seja, houve um acordo entre o alto e o embaixo, num determinado dia que precede o carnaval, que costuma acontecer ou na quinta-feira, meio-dia, ou na sexta-feira, meio-dia, onde os guardiões protetores do planeta, eles dão 7 passos para trás, e aqueles que vêm por diferentes motivos para criar desordem, e a desordem às vezes tem que acontecer de alguma maneira, não é que sempre, mas às vezes tem, eles vão dar 7 passos para frente. Então, os guardiões do bem dão 7 passos para trás. E os guardiões do mal dão 7 passos para frente. Então, lembra, é uma comemoração a partir de uma vitória. Então, os principais protetores orixás estão em repouso, né? Então, é um pouco assim, se liga que você vai ter que se garantir um pouquinho sozinho, né? E aí, o que acontece? Se esse médium se essa pessoa tá lá, e aí, eu não sou médium, mas isso aconteceu comigo, mãe. Então, é porque eles vêm buscar energia humana, né? E o médium que está em desenvolvimento, ele já recebeu orientação dentro do terreiro, para ele baixar a guarda, né? E quem não fez as devidas coisas, então vai estar vulnerável. Então, é comum que os espíritos obsessores se acoplem, né, nas pessoas nesse período. E aí vão criar um metabolismo alterado, onde a pessoa vai falar, nossa, mas eu bebi sem parar, eu não dormi, eu bebi 4 dias, eu transei com não sei quantas pessoas, eu beijei 555 mil bocas e tal. Ok, desde que isso não traga depois um saldo energético negativo para você, né? E aí, muitas pessoas, depois do carnaval, elas vivem um quadro de baixa energética. Elas vão criar processos de desânimo, de mal-estar, rompem relacionamentos. Aí associam com aquela ressaca, né? Não, mas é a ressaca do carnaval. E é a ressaca que vai durando e durando e durando. Eu já vi pessoas com vidas totalmente destruídas após a energia do carnaval, tá? É comum as pessoas serem mandadas embora. É comum as pessoas entrarem em problemas financeiros. Claro que tem até uma explicação que não é espiritual. Se endividou para passar o carnaval e aí depois vem as consequências. Então, a gente tem que ter muita atenção, né? Não é que não pode brincar o carnaval, não é que não pode beber, não é que não pode passear, comemorar. Só você tem que entender que é o que os Exus lá em casa falam, né? A Dona Figueira, seu Zé, que comumente são os espíritos que vêm para fazer o preparo para o carnaval. Eles falam, olha, que você beba a bebida e que a bebida não te beba. Quem é de beber, porque nem todo mundo é de beber. Que você brinque o carnaval e não o carnaval brinque com você.
né? Porque senão depois você fica, com todo respeito à profissão dos humoristas palhaços e palhaças, você fica na mão do palhaço, ou seja, você depois não sabe o que aconteceu com você no carnaval. Onde você foi, o que você vivenciou e por que também, né, esse momento de loucura para extravasar só no carnaval? Será que é uma pessoa que passa o ano inteiro sem se divertir corretamente ou até sem assumir uma feminilidade que gostaria de assumir, uma sexualidade que gostaria de assumir? Eu sempre falo da importância de levar o corpo para dançar, então às vezes também aquilo ali está acumulado durante anos. E a pessoa quer colocar aquilo para fora somente no carnaval. 4 dias não dá, gato, não dá, gata. Contra 365 dias. Você precisa criar uma regularidade para dançar, para passear, para justamente não ter esse acúmulo de necessidade de o corpo físico extravasar essas emoções, essas energias toda, né? Então, há que se ter atenção com essas questões. Já que a senhora falou sobre as entidades que fazem o preparo para o carnaval, né, agora há pouco, a senhora comentou, né, da Dona Figueira, do seu Zé, eu queria saber se existe algum preparo para um pré-carnaval, né, para se passar o carnaval com mais segurança, que você não seja tão afetado por energias negativas. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Então, minha filha, sim, tem que ter um preparo antes do carnaval. Algumas casas fazem, outras casas não fazem. A nossa casa faz há 25 anos. Eu vou explicar o que eu sei, lembrando que eu não sei tudo no mundo, nem quero saber, nem quero me colocar no lugar de quem sabe mais. Vou explicar aquilo que eu busquei como conhecimento e entendimento, né? A Casa do Perdão, ela sempre orientou o corpo mediúnico a se preparar para passar o carnaval. Nós usamos um nome para esse trabalho, que é um nome equivocado, eu reconheço isso, mas até hoje a gente não mudou, que é o nome fechamento de corpo para o carnaval, né? Essa ideia de fechamento de corpo, ela trouxe muita intolerância religiosa para a gente, então por isso que não é correto usar, tá? Mas eu tô aqui fazendo a meia-culpa, admitindo que a gente usa esse termo, muito embora nós entendamos que não é isso exatamente que a gente faz. É uma blindagem, na verdade, né? Algo que vai blindar. Então, a gente convida a assistência e o corpo mediúnico, né? O corpo mediúnico, na verdade, não é bem convidado, né? Meio que obrigado a fazer. Para um ritual, que não vem ao caso aqui, né? Porque cada casa trabalha de um jeito, para blindar o teu corpo para passar o carnaval. Ah, mãe Flávia, mas eu não brinco carnaval, odeio carnaval. Maravilhosa, você é maravilhoso, ok, sinto até inveja. Porque eu ainda gosto de brincar o carnaval. Não totalmente, mas gosto. Mas você pode estar na sua casa de praia, até no interior, na fazenda, lá no meio das galinhas, das vaquinhas e dos galos. Mas você pode sair para ir até a padaria. E ao ir até a padaria, você está sujeito à energia do ambiente, à atmosfera do ambiente. E por isso, Júlia, que eu ressaltei tão importantemente que é uma festa, a maior festa popular do mundo. Então, eu quis dar uma dimensão de alcance do que é essa festa. Então, ela está acontecendo no Brasil, ela está acontecendo em quase todos os 5.000 municípios. É óbvio que ela é maior no Rio, ela é maior em Salvador, ela é maior no Recife, ela é maior em Minas, em vários lugares, em São Paulo também, mas ela acontece em esfera micro, mas ela acontece. Então, ou seja, inúmeras pessoas com essa energia na rua. Então, você foi até o caixa eletrônico sacar um dinheiro, foi até a padaria, foi até a farmácia comprar uma chupeta para sua criança, você está exposto a essa energia. E dentro de casa também, né? Então, por isso que é recomendado para quem vai brincar o carnaval e para quem não vai brincar. Então, passado por esse ritual, e várias casas fazem proteção para o carnaval, tá? A gente não vai perder tempo aqui de maneira alguma discutindo qual é a forma correta, porque cada casa faz de acordo com o seu conhecimento e o conhecimento daquela casa que é o correto para você, porque afinal de contas você frequenta aquela casa, né? E o que acontece? Tem que ter muita força, né? Tem que ser uma casa forte, tem que ser uma entidade muito bem preparada e um corpo mediúnico com estatura para fazer.
Então, esse fechamento de corpo, essa blindagem, tá, gente? Porque muita gente morreu dizendo que estava com o corpo fechado, então por isso que a gente tem que corrigir. Uma hora a gente, na Casa do Perdão, tem que aprender a usar outro nome. E que aconteceu, assim, verdadeiros milagres mesmo, né? E eu sempre falo, né, minha filha, que o macumbeiro, ele tem uma falha muito grande de não dar testemunho dos seus milagres. Eu tenho inúmeros para dar e, recorrentemente, sou até chata com isso, estou dando meus testemunhos, porque eu acredito em milagres, porque eu os vivencio na prática da minha fé. E a proteção de carnaval é um negócio doido. Né? E aí, Exu diz o seguinte, né, através da boca das entidades, que nós já fizemos um programa aqui para explicar a diferença entre Exu, Orixá e Exu, entidade de Umbanda, e eles dizem o seguinte, olha, é uma festa que a gente até está na rua, mas a gente não está ali para fazer o que vocês pensam. A gente está ali justamente para trazer vocês de volta para casa, né? A entidade de luz. Né? O Egum ancestralizado, ou seja, uma entidade que ela tem uma estatura moral, espiritual, ela foi um bom ancestral quando foi viva, angariou conhecimento e volta como entidade através da manifestação de um médium. Então, essa entidade, na verdade, ela está ali para proteger a gente. Porque ninguém pode tirar de você o direito de brincar, de querer comemorar. Agora, vai para a rua sem dar satisfação, Exu? Se você não vai nem num dia normal, como é que você vai no carnaval? Você pode ir, mas você pode não voltar. Ou você pode ir e não sabe como volta. Você pode ir uma pessoa e voltar duas. Você pode ir uma pessoa e voltar três. Você pode vir com uma carga de quiumba que vai morar para sempre dentro de você, dentro do seu corpo. Porque ele vai entrar através do fluido que está volatilizando ali no ambiente, do excesso de drogas, excesso de álcool, excesso de loucura, muitas mentes em estado alterado de consciência. Né? É por isso que eu tenho um certo cuidado, né, com essas umbandas aí, que a pessoa precisa tomar alguma coisa para entrar no estado alterado de consciência, para entrar em transe, porque o estado alterado de consciência para médium que não tem desenvolvimento vai entrar. Muitos agés, muitos quiumbas, né? E se a gente na Umbanda, na verdade, faz um resguardo de não beber álcool para entrar na gira, como é que certos lugares pegam rituais indígenas sem ter indígenas de verdade e querem fazer ritual dizendo que é Umbanda isso, Umbanda aquilo, mas enfim, só aproveitando aqui para despertar reflexão. Mãe Flávia, a senhora está criticando? Bom, tô sim, porque eu recebo um monte de médium que vem todo farrapilho para mim, para eu poder restaurar a energia mediúnica dele, né? A sua matéria energética, porque participou de rituais assim. E não é diferente no carnaval. As pessoas vêm justamente assim. Então, é importante ter esse ritual, sim. Vai na sua casa antes do carnaval, vai procurar sua iá, sua mãe, seu pai, seu babalaú, vai fazer sua proteção. Como a senhora até falou, né? Eu vou dar meu testemunho. Ótimo, adoro. Porque realmente faz uma diferença, né? Uhum. E assim, eu passei por 2 rituais desse, né? Desde que eu entrei na casa e fez total diferença. Me trouxe até, talvez, mais consciência. Sim. Eu fiquei mais... atenta. Mais atenta no carnaval. Uhum. Bebi bem menos. E isso não mudou a forma que eu me diverti, ou a intensidade que eu me diverti. Pelo contrário, me deixou mais cautelosa. Sim. Eu passei a ver muito mais os perigos que eu tava correndo, porque antes talvez passava totalmente despercebido. Sim. E uma coisa também, né, Júlia, a gente como mulherista africana, como feminista, que a gente não pode deixar de dizer, o número de estupros que acontecem, altíssimos, né, e de pedofilias que acontecem no carnaval. Não somente contra os nossos corpos, né, de mulheres e de crianças, mas de homens também. Né? Principalmente homens gays, homens homoafetivos, né? Por quê? Porque a pessoa que é do mal, gente, e aí a gente falou muito de espírito, né? Mas acho que a gente tinha que falar um pouquinho das pessoas também, dos humanos maldosos, né? Então, o psicopata, o machista, o pedófilo, o agressor de mulheres e de pessoas homoafetivas, ele vai aproveitar esse período para jogar o ódio dele, a violência dele nos nossos corpos. Então, a gente também precisa entender que a gente também pode sair do carnaval com esse dano. E aí, mais um motivo para você não só espiritual, como físico. Como físico, assim. Eu perdi a conta de quantas mulheres eu já atendi, e homens também, mas muito mais mulheres, que foram violadas, estupradas no carnaval, e às vezes nem o namorado sabe, o pai, a mãe não sabe, entende?
Ou às vezes ela entendeu que foi alguma violência depois, né? Na hora tava ali, tava achando que... Porque beijou aquele carinha. E aí depois entende e fica aquele vestígio. Exato. Né? Isso quando também não fica uma doença, né? Eu acho que também é importante aqui, o meu papel é como uma sacerdotisa pública, né? É informar e formar. Existem pessoas de diferentes idades nos ouvindo. Protejam-se também, né, gente? Né? É a bendita da camisinha, é você ter um cuidado de... Eu sei que é muito legal beijar várias bocas, eu não tenho o menor problema com isso, sou uma mulher livre, eu já beijei 555 mil bocas e tá tudo bem na minha vida. Porém, depois que eu comecei a minha prática religiosa, eu passei a ter uma atenção redobrada. É legal beijar um montão de boca? Faz parte, todo mundo um dia vai viver isso, né? Ou quase todo mundo. Mas você pode também escolher aquelas bocas menos piores, né? Para poder beijar. Senão as pessoas vão falar assim, mãe Flávia, me ajuda aí, né? Como é que eu vou fazer no carnaval? Peraí, beija boca boa, boca ruim, boca boa, boca ruim. Eu sei que não rola. Mas assim, depois de um tempo que o médium está mais forte, a atração magnética já está estabelecida. Como a senhora disse nos episódios anteriores sobre desenvolvimento mediúnico, né? Exato. Quando você tá com aquela mediunidade avançando ali no desenvolvimento, você vai sentir qual é a boca boa, qual é a boca ruim. É campo magnético, tá? Ele dá choque e repele a pessoa. Você acha até a pessoa um gato, uma gata, você fala, ai, tudo de bom longe de mim, né? E é natural. Tanto Júlia, que eu comecei falando, um carnaval para o médium em desenvolvimento iniciante, para o Iaô recém-raspado. Não falei do médium que já tem bastante tempo, não falei do ebome no candomblé. Então, depois de muito tempo, as entidades já estão muito firmadas, o orixá já está conectado com você, por isso que você se reinicia, né? A gente fala iniciação, tanto na Umbanda como no candomblé. O termo correto deveria ser se reiniciar, porque nascido para o orixá você já foi, em tempos outroros, em tempos longínquos, em outras vidas, né? Você vai se reiniciar, você vai se reconectar com esse orixá, você vai reafirmar que precisa dessa energia da natureza para conseguir cumprir bem o seu destino. Então, veja bem, essa energia que está circulando no mundo, ela não pode passar por você. E como ir a um bloco, a um desfile de escola de samba, a uma festa, qualquer coisa, gente. Eu sou de Padre Miguel da Vila Vintém, né? Então, eu sou da época que a gente ia pro Coreto, né? E aquele ponto chique fervia, meu amor. Fervia. Ainda ferve. Ainda ferve. Aquele negócio ali, é uma coisa horrorosa no bom sentido, né? E depois ainda tinha o baile, ai, meu Deus, maravilhoso, o baile lá Vintém. E como você ficar, né, ileso a isso tudo? Se você é jovem, ou se você está solteiro ou solteira, porque a gente também aqui não está dizendo que a pessoa pode ter quantos anos for, às vezes é jovem, quer passear, quer curtir, quer namorar, quer ver um pouco da noite e tal, ou do dia que seja, né? E a pessoa pode ir, mas ela tem que ir preparada, tá? Porque é muito comum as pessoas voltarem arrasadas energeticamente do carnaval. Então, aproveitando, né, um assunto tão importante para todas as pessoas que gostam de conhecer sobre a religião, e vamos deixar aqui a dica da Mãe Flávia, e a dica da Mãe Flávia te convidar para o evento sobre teologia de Umbanda, com meu amigo e irmão paulista querido Alexandre Comino, transmitido pela plataforma da Umbanda EAD, tá? 100% online e 100% gratuito, e as inscrições estarão abertas de 1 a 10 de março. E para você se inscrever, é só clicar nesse QR Code aqui, que você está vendo, ou nesse link aqui, e eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade incrível de você estudar à distância, mas com profundidade, robustez de conhecimento, teologia de Umbanda com meu amigo Alexandre Comino, e aproveita para seguir também as plataformas e o canal do YouTube da Umbanda EAD, tá bom? A gente já tá com bastante tempo, né, de episódio. Tem muitas perguntas ainda. Sempre a gente acha que vai dar conta de falar tudo, nunca dá, né, nunca dá. Filha? Mas aí eu selecionei ainda mais 3. Queria que a senhora tentasse falar sobre elas nesse período ainda que tem de programa. Vamos fazer assim ainda aqui rapidinho, mas vamos tentar. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho qual o significado das máscaras. E não só das máscaras no carnaval, mas desse ato de se fantasiar, né? Que é uma coisa meio... hegemônia. Todo mundo no Brasil faz isso no carnaval. Então, minha filha, lembra que no início eu falei, fiz questão de pontuar que as 2 maiores festas populares do mundo acontecem no Brasil, carnaval
carioca e todo o carnaval brasileiro, e a festa do Boi-Bumbá na Amazônia. E que elas tinham uma origem africana e a outra tem uma origem mais indígena, né? E o que acontece com essa origem africana do carnaval carioca, pouquíssimo falado, em virtude do racismo religioso? Para nós, povos africanos, e principalmente povos iorubais, e vários povos africanos, tá, gente? Mas eu não tenho legitimidade para falar por outros, né? A arte, ela não é uma expressão intelectual, de valorização financeira de algum artista que expressou um produto artístico. Não. Para a gente, ela é sagrada. Toda a arte iorubá, para a gente, foi um desenho que Olodumare nos deu, que revela algo sagrado que existe no Orum e que ele permitiu que a gente tivesse um pedacinho daquilo aqui no Aie. Então, toda a arte, para os iorubás, ela é sacra, ela é sagrada. E dentre essas artes, que a gente vê que fica linda, toda a casa decorada, né, com as artes africanas, eu que já fui à África 2 vezes, passei por 3 países, eu fiquei enlouquecida, eu devia ter ido para lá com rios de dinheiro para comprar tudo. Dentre essas artes, uma delas são as máscaras, que é uma maneira de você se conectar com o astral, dizendo que você reconhece aquele espírito através daquela forma. E o que eu acho muito legal na nossa tradição é que essa forma não é a forma humana. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Gente, olha, é um negócio de uma arrogância. É de uma arrogância. Pra quê? Olha, gente, Deus não tem espinha. Pelo amor de Deus, não faz sobrancelha. A gente nasceu com a sobrancelha, a gente vai lá, arranca os pelos, entende? Não foi. Tatua uma sobrancelha? Tatua, eu mesma, toda tatuada, toda montada aqui, eu. E aí, não é isso, né? Mas há quem creia que é a imagem e semelhança de Deus. Eu acho que Deus tem formas mais magníficas para se parecer. E para os iorubás, a imagem do sagrado, ela é tão inalcançável para o humano que ele revela através da forma mais próxima que o Olodumare permite conhecer. Então, ele usa máscaras. Por exemplo, o ritual de Egungun usa máscaras, né? Usa roupas, né? O que a gente chama aqui de bate-bola, gente, no Rio de Janeiro, e talvez quem esteja ouvindo fora do Rio não vai entender, só carioca que vai entender esse negócio, né? Mas tem bastante a ver com a folia de reis também e tal. É justamente essas roupas que a gente usa lá para o culto de Egungun, só que aqui foi sendo mascarada, né? Foi dando uma outra forma e tal. E aí, o brasileiro pegou isso para si, né? Ou seja, é uma festa que eu vou mascarado, eu sou outra pessoa. Então, na verdade, é um reconhecimento de que existe uma outra forma de você. É o seu duplo, é o seu eu vivo no Orum, né? Por que você se mascara? Porque lá no teu inconsciente coletivo você vem dessa matriz africana. Então há uma memória adormecida, ativada também nesse período do carnaval. Então a máscara ela é sagrada, sim. Claro que a máscara no Brasil a gente não pode falar disso, mas é importante que nós, praticantes das religiões afro-brasileiras, e principalmente nós, pessoas pretas, saibamos que pra gente a arte ela é sacra. Então, quando você vê uma imagem de um orixá, uma máscara, uma representação, um abebé, um ofá, ou seja, os instrumentos de luta de guerra, né? Das Aiabás, de Oxum, de Emanjá, quando você vê um Ieroxim, quando você vê um Apachorô, quando você vê tudo isso, tudo aquilo ali é sagrado pra gente, né? Por isso que os orixás usam as suas ferramentas, né? E é uma pena que poucas pessoas que, inclusive, usam manifestadas saibam dessa explicação, né? E aí eu convido as pessoas a estudarem mais a cultura africana, né? Porque às vezes é muito tempo perdendo com dinheiro para comprar uma roupa de orixá e você não sabe o que aquilo significa, né? E o orixá africano, ele não usa, né? Ele não se preocupa tanto com tecido, mas ele se preocupa com a representação simbólica daquilo que você está usando como sagrado, porque para ele é sagrado, né? E aí, então, não é uma preocupação de alimentar um mercado capitalista, muitas vezes produzido por pessoas brancas e cristãs, e você vai ali naquela loja, deixa teu rios de dinheiro ali,
e aquela pessoa não está nem aí para o seu sagrado, né? Então, trazendo um pouquinho aqui para uma reflexão do movimento Black Money, inclusive eu quero fazer um programa só sobre isso, né? E a gente pensar, né, essa questão toda. Então, a máscara significa isso. Já que a gente está falando de fantasias, máscaras, queria trazer um pouquinho para cá, para o Brasil, né, esse assunto, para a gente falar um pouco sobre como essas religiões afros estão entrelaçadas com os desfiles. Mais precisamente aqui no Rio, em São Paulo, né, que é onde acontecem os desfiles de escolas de samba. Como que tá entrelaçado a religião afro com esses desfiles? O que uma coisa tem a ver com a outra? Porque muita gente vê na televisão e fala, isso é macumba, né? Porque tá falando sobre um orixá, tá falando sobre uma entidade. E as pessoas não sabem. Tem gente que até fala que não, que esse samba não é macumba, que carnaval não é macumba, que desfile não é macumba. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. É uma pena que a gente não tenha tanto tempo, né, para falar com mais calma, mas vou pontuar aqui, né, ainda que brevemente, quero dizer, trazer para a conversa aqui e pedir bênção e licença à professora Helena Teodoro, que é uma referência nesses estudos sobre a questão do samba, né, e as religiões, e a história africana e as religiões afro, e tive a oportunidade de ter aula com ela, né, agora no IFIX, professora Helena Teodoro, que inclusive está novamente com a aula aberta. Por favor, procurem o IFIX, procurem o Departamento de Humanas e Filosofia e se inscrevam na aula com essa nossa grande erudita professora Helena Teodoro. E em uma dos livros e das aulas da explicação que a professora Helena faz nas pesquisas dela, é dizer que o desfile da escola de samba, é apresentar o conceito, né, estudado por ela, de que o desfile das escolas de samba, na verdade, eles são representações totalmente dos orixás. De tudo aquilo que nós, em processo de cativeiro, escravizados e pós-escravização, após 13 de maio de 1888, começamos a ressignificar de sagrado, de simbólico. E aí faz conexão com a resposta anterior, Júlia. Toda a arte para nós é sacra. Então, o povo africano sempre produziu muitas artes. Tanto é que a gente produz o quê? A escola de samba. A alegoria, os carros alegóricos. Então, é da cultura africana isso, faz parte da nossa essência. Então, não é nada impressionante, a não ser, se justifica como orixacidência apenas, né, exucidência, o fato de a gente criar uma coisa como o carnaval, essa festividade popular. E aí a professora Helena Teodoro fala, por exemplo, a velha guarda significa o quê? Os mais velhos ancestrais. A baiana significa o quê? As matriarcas, né? A passista significa o quê? O poder da fertilidade das Oxunce, das Oiace, das Iemanjás, das Nanãs, das Obasses, das Euaces, né? Então, é o poder dessa mulher que, para nós, não é sexualizada, né? Para nós, o corpo nu não é necessariamente objeto de desejo. E assim eu posso falar com muita tranquilidade, porque já estive no continente africano fazendo iniciação e nos momentos em que tinha que estar despida, eu não me senti desrespeitada em momento algum. Pelo contrário, fui extremamente respeitada, porque não é o corpo o objeto da sexualidade para eles, né? E o corpo, inclusive, nu quer dizer o momento do parto, né? A gente paparia, a gente tem que se despir, né? Nenhuma mulher pare com roupa, a não ser num parto emergencial. Então, a porta-bandeira, né, e o mestre-sala quer dizer o quê? Aqueles que conduzem a escola, os mais velhos, né, aquelas pessoas que bailam, que dançam com elegância para o orixá. Inúmeros orixás dançam com essa majestade, né? Oxóssi mesmo é uma dança muito elegante, né? Logun Edé também é uma dança muito elegante. Oxum é uma dança muito elegante. Então, são danças míticas que estão representando o simbólico dos orixás, o universo dos orixás, né? E a gente vê também nas próprias baterias, né? Essas representações aos orixás, né? Eu tava lendo até esses dias num documentário que cada escola de samba, cada bateria é batizada por um orixá. Sim. E o toque é desse orixá, né, específico que a bateria é batizada. Exatamente. É lindo. É lindo, né? E, por exemplo, essa coisa do tambor, né, ele chama, né, os orixás. O tambor é o instrumento de comunicação com o Arum, ou seja, com o universo. Então, e o que é o simbólico do tambor? A arte, ou seja, alguém produziu um tambor que significava o quê? O coração.
seu Ocã. Então, o toque do tambor, né, na Umbanda e no Candomblé quer dizer, eu estou te chamando. E o Ogã, o sacerdote preparado para isso, ou a Cambona, que é de ou a mãe ou o pai, vai invocar com a voz e com o tambor, e essa voz tem o poder de abrir o Orum e chamar um ancestral. Então, quando a gente está falando de carnaval, a gente está falando de inúmeros tambores chamando essa ancestralidade, né? Então, o carnaval, na verdade, ele é um grande deboche do que o dominador, chamado equivocadamente colonizador, tentou destruir do povo preto. E aí a gente criou um negócio maior, que é o carnaval. Agora, como pessoas pretas, né, e com consciência racial, a gente precisa dizer que, infelizmente, é uma festa preta, mas apropriada pelos brancos. Quantos diretores e diretoras de escola de samba negros e negras você conhece? Onde é que está o capital financeiro gerado, né, por essa economia dentro do movimento Black Money? Cadê? E quem são as pessoas que têm o prazer de assistir, né? Quem são as pessoas que têm acesso econômico para assistir essa festa? E importante dizer também, a quantidade de trabalhadores e trabalhadoras do samba que produzem aquele carnaval, né? São mães e pais de famílias ali sustentando a sua família através da produção do carnaval. E agora existe a formação acadêmica, né? No samba, eu não sei a nomenclatura correta, mas eu sei que existe. E quantas pessoas pretas conseguem acesso, né, a essa formação? Então a gente precisa muito pensar também, né, essa rede de economia do carnaval na mão de quem ela está. Tanto que alguns diretores de escolas de samba tiraram alguns rituais, alguns orôs internos da escola cultual determinado orixá, de pedir licença a Exu, de ter um orixá firmado dentro da escola de samba, um patrono, de ter um Exu firmado, de dar satisfação a Exu, de ter ritual, igual o Filho Gigante faz. Só que o Filho Gigante faz um orô interno e o outro público, né? Todo mundo pensa que aquele orô público é o orô, tem um outro interno. E ali tá falando para todo mundo. E quem já viu o Filho Gigante na Bahia é um negócio de arrepiar. Ir na hora que o Gandhi vai saudar Exu no meio da rua, é lindo. E as escolas de samba faziam isso. E deixaram de fazer por conta do racismo religioso. Então, acho que o grande recado aqui, além do cuidado, né, espiritual do que significa o carnaval, é um pouco pensar também, né, nessa dimensão histórica cultural. Por isso que eu sempre falo, você quer saber tudo de orixá, mas não quer saber da cultura, da filosofia, da história do orixá. Então, se você não conhece a história do povo preto, do povo africano, você nunca vai se conectar de verdade com o seu orixá. Né? Porque tudo que ele traz de elementos simbólicos distribuído pelo planeta está aqui. E você, às vezes, não conecta porque você não sabe. Você desconhece que aquilo ali tem uma conexão com o seu orixá, com o universo mítico, simbólico, cultural, né? Daquela deidade, daquela divindade, né? E agora, queria fazer uma pergunta pra senhora, assim, hoje terça-feira de carnaval, tá acabando o carnaval, e aí aquela pessoa que tá sentindo que tá com uma energia meio baixa, né, daquela ressaca eterna, que não é ressaca de bebida. Que é uma ressaca energética e moral. Exatamente. O que essa pessoa pode fazer se ela não fez antes do carnaval, né, uma proteção, procurou alguma casa pra fazer algum trabalho, o que ela pode fazer nesse pós-carnaval para tentar aliviar essa sensação, essa energia negativa que ela adquiriu nessa festa de carnaval? Então, quem fez o correto, que foi até um terreiro e se preparou, nesse terreiro vai ser dada a orientação do que fazer depois. Porque vai ser feito um ritual antes e vai ser orientado o que faz depois para desfazer aquela blindagem. Porque se aquela energia não fica na atmosfera todos os dias do ano, apenas naquele período ali de sexta-feira até a outra segunda-feira, que não acaba na quarta-feira de carnaval, acaba na outra segunda-feira, esse campo energético mais denso. O carnaval, hoje em dia no Brasil, quase todo ele já é curtido da sexta-feira de carnaval até a outra segunda-feira, ou seja, passa a quarta-feira de cinza, ainda tem a outra segunda-feira, né? No Rio de Janeiro mesmo, o carnaval continua na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E antes também, né? Na Bahia também é assim, enfim. Então, quem buscou orientação numa casa vai seguir a orientação da casa, tá? Na minha casa mesmo a gente orienta e é isso. Agora, quem não fez nada, não procurou,
toma um banho de descarrego, né? Ervas básicas que você pode fazer para dar uma limpada, e isso aí a gente pode ensinar aqui, não é nenhum problema. Pega um pouco de guiné, de vence demanda, de arruda, quina ela, quinar é macerar, deixa aquele sangue verde, né, bem misturado, bota um pouquinho de sal grosso e toma um banho. Pode molhar a cabeça? Tecnicamente a gente vai dizer que não, porque eu estou no Brasil. Né? E apesar de eu não ter medo de polêmica, mas às vezes a gente evita certas coisas. Agora, pro povo iorubá, eles acham um absurdo a gente tomar banho de erva e não molhar a cabeça. Eles falam, não adianta nada, você não molhou a cabeça, não molhou nada, porque se o ori não recebeu a erva, então o ori não responde pro corpo. Mas cada um escolhe seus fundamentos, né? Você escolhe a cabeça que fala para sua boca. Perdão. Cada um escolhe seus fundamentos. Você escolhe a boca que fala para sua cabeça e te dá ensinamento, né? Então, eu peço a benção a quem me passou esse ensinamento. Mas, no Brasil, não se usa certas ervas, né? Principalmente as ervas quentes na cabeça. Então, fica assim mesmo e você passa, né? Essas ervas. Agora, é importante dizer, um banho de um dia só não resolve, porque você passou vários dias na folia, né, fulião? Né, fulião? E não vai limpar com um banho de um dia só, tem que ser vários dias. Agora, um mergulho bem feito no mar, lavando a cabeça no mar da maneira correta, pega um pouco da areia da praia, esfrega a sua cabeça. O certo é uma autoridade espiritual fazer. Mas na falta, você faz e vai melhorar. Não resolve, mas melhora. E pede para o mar tirar aquela carga negativa, aquela resma. O nome do que fica, gente, que deixa a gente pesado, para facilitar, é uma resma. É uma energia que você passou por ela, mas ela não saiu de você. Então, aqueles dias já se passaram, mas a energia continua contigo. E resma faz o quê? Ela apodrece. Ela estagna, ela cria doença, ela cria maus pensamentos, desânimo. Então, você tem que tirar mesmo, né? Em alguns casos não tem jeito. Vai ter que fazer um sacudimento, se for na Umbanda. Se for no Candomblé, vai ter que fazer um ebó. Quem é de Fá vai ter que procurar o babalaô, bater um ebó. Porque tem alguns odus que tem extrema restrição com o carnaval. Por inúmeros motivos que a gente falou aqui, e aí tem que procurar o seu babalaô e entender, porque algumas pessoas vão densificar mais do que outras, vão ficar mais pesadas, outras ficam menos e tal. Agora, é possível brincar o carnaval e também passar por esse momento com alegria, saudável e brincando o carnaval e não deixando o carnaval brincar com você, né? Não deixando que a maioria das forças negativas que estão autorizadamente no mundo levem você para um abismo energético onde você depois não vai conseguir mais sair sozinha, né? Por isso que é importante estudar a religião, conhecer, e eu reforço aqui o convite que eu já fiz anteriormente, convido a todos e todas que desejam estudar um pouco mais sobre a religião, o evento Teologia de Umbanda, ele vai estar disponível para você 100% online, 100% gratuito, com meu irmão Alexandre Cumino, nas plataformas da Umbanda EAD, a partir de 1º de março até 10 de março, ou seja, 100% online, 100% gratuito. Então, é só você se inscrever. Quem já quiser fazer a sua pré-inscrição, clica aqui nesse QR Code, né, ou nesse link que está aqui, e aproveita também, convida outras pessoas, porque estudar não quer demais. Eu vou morrer estudando a minha religião. Se eu apresento um podcast como esse, se eu sou autora de 4 livros, se eu tenho tantos e tantas seguidoras, às quais eu agradeço bastante, é porque eu não paro de estudar. Né? Quem quer conhecer tem que querer entender. Então, a gente tem que pesquisar, porque foi muita coisa roubada do povo preto, inclusive o conhecimento sobre si próprio, sobre a sua própria história. Então, se conscientizar sobre o orixá, dizer que você carrega Ogum, carrega Xangô, carrega Oxóssi, Ançã, enfim, e não se conectar com essa história, na minha opinião, isso é um contra-cheque que enfraquece a força da sua cabeça, né? Quanto mais estudo orixá, mais forte, mais próxima deles eu me sinto, porque eu me sinto mais pertencente a esse reino, né? A esse campo de força, a essa filosofia para enxergar o mundo, inclusive para me dar ensinamento para lidar com o negativo do mundo. Porque entrar para a religião não significa que você vai tirar o negativo, não. Tem negativo que tem que ficar. Porque nunca a gente pode limpar totalmente toda a carga negativa. Por quê? Porque alguns negativos têm que ficar para evitar um mal maior. Então, às vezes, acontece uma coisa pequena na tua vida, tu reclama pra caramba. Mas aquela coisa pequena, às vezes, está evitando um mal maior.
né? E Fá ensina isso, né? Então, a gente às vezes precisa só estar forte para lidar com aquele momento, né? E não ficar reclamando dele como se ele fosse o pior do mundo, porque sempre pode piorar. Então, essa mensagem quer dizer o seguinte: eu não acabei com o seu carnaval. Não me xinga, não fica triste com a mamãe Flávia. Você pode brincar, só tome esses cuidados, né? E se nesse carnaval não deu tempo, faça nos próximos carnavais, que eu tenho certeza que você vai continuar curtindo, brincando, e você vai ver como é que é diferente, né? Quando você brinca o carnaval melhor preparado, melhor preparada. Então, vamos encerrar, né, nosso programa. Júlia quer se despedir? Muito obrigada. Mais um dia aqui, incrível, como sempre. Adoro participar desse podcast. E é isso, galera. Obrigadão por ter nos ouvido. Axé, axé, axé. Então, muito obrigada também a todos e todas que ficaram conosco, assistindo na transmissão no tempo que ela foi ao ar, né? Ou seja, às 7 horas da manhã de terça-feira. Quem está assistindo depois também, porque estava no seu bloquinho de carnaval, da folia, não tem o menor problema. Mas é importante demais que você comente, que você salve a publicação, que você comente aqui no Instagram, que você comente no YouTube, que você comente no Spotify, que você salve as nossas publicações no Instagram. Por quê? Porque isso ajuda a fazer chegar em outras pessoas que talvez esse conteúdo possa ser importante para ela, como talvez esteja sendo para você, tá? Comentar, compartilhar, nós não temos uma concessão pública de canal de televisão, então deixar um salve aí, um axé, um hashtag Umbanda Preta, um hashtag Mãe Flávia Pode, qualquer coisa que você quiser fazer. Importante engajar. Engajar, tá? Ajuda bastante a gente, e meu saravá fraterno, e boa terça-feira de carnaval para quem ainda vai pra pista, tá bom? Mas vai com Exu, não vai sozinho não, que quem anda com Exu nunca fica sozinho. E quem alimenta Exu nunca passa fome. Laru Exu, Mojubá. Laru Exu.